Então vamos lá. Hoje nós vamos responder a uma dúvida muito frequente quando o tema é venda de bens que estão inseridos no acervo patrimonial de uma holding, de um planejamento patrimonial e sucessório. É possível, portanto, vender imóveis que estão inseridos dentro do acervo patrimonial da holding? Então, posso vender o imóvel da holding? Posso vender o imóvel que está lá dentro do acervo patrimonial que eu preservei no meu planejamento? Pode, claro que pode. Todos aqueles objetos lícitos, não vedados em lei, são permitidos, seja para você pessoa física ou seja para você pessoa jurídica. O que você tem que entender nesse cenário, e aí talvez seja a grande distinção entre quem faz isso com algum nível de expertise e quem faz isso apenas pretendendo vender um serviço a toda a coletividade, é que existem dois tipos de ativos. Os ativos imobilizados e os ativos mobilizados. Esses ativos, eles geram consequências diferentes no momento da venda de um imóvel que está inserido dentro deles. Portanto, se nós estamos falando de um imóvel que pertence ao ativo imobilizado da empresa, isso quer dizer, em linhas gerais, que esse ativo não é relacionado à atividade comercial, não é relacionado à atividade econômica que essa empresa, esse sistema de proteção patrimonial exerce. Diferente é a situação onde a empresa, a holding patrimonial, ela tem uma atividade nitidamente imobiliária, seja compra e venda de imóveis, ou mesmo uma outra atividade imobiliária, gestão de ativos, loteamentos, desmembramento, compra de imóveis e a venda de unidades imobiliárias. Veja que aí sim você está falando de uma atividade onde a empresa se envolve intimamente com aspectos imobiliários. E se esse ativo, imóvel que você pretende vender, ele é destinado a essa atividade, ele já deveria estar alocado no acervo patrimonial de ativos mobiliários. Lá você vai ter uma atividade voltada para a execução do objeto social da empresa. E aí está a grande distinção tributária para o momento da sua venda. Se esse imóvel está contabilmente classificado como ativo imobilizado, então você deve ter em mente que você vai ser tributado no momento da venda desse imóvel com a característica de ganho de capital, ou seja, o valor histórico de operação desse imóvel na data da sua aquisição vai trazer uma diferença patrimonial entre o valor da venda nesse momento que você pretende vender esse imóvel. Essa diferença é o ganho de capital. E o ganho de capital, ele é tributado com base em 34% da diferença entre o valor de compra e o valor de venda. E nessa operação, você estaria pagando imposto de renda de 15%, mais o adicional de 10% sobre o imposto de renda, 9% de contribuição social sobre o lucro líquido e não seria cobrado de PIS e COFINS, porque isso não seria uma receita operacional. Lembra que nós estamos falando de ativo imobilizado? Não sendo receita operacional, não tem incidência de PIS e COFINS. Já, se esse imóvel já estava classificado contabilmente como um ativo mobilizado, nós estamos falando de um ativo que tem uma característica, muito provavelmente, de um ativo circulante. E aí sim, você teria uma tributação diferenciada. Você vai partir de uma base de cálculo presumida para a incidência da tributação. Incidiria sobre essa base presumida 8% de imposto de renda da pessoa jurídica, 9% de contribuição social sobre o lucro líquido, e aí que surge aquela tributação muito mencionada de 5,93% sobre o valor da venda desse imóvel. Percebam, nós estamos falando de duas tributações. Se do ativo imobilizado, a ordem de 34% sobre a diferença de compra e venda, então sobre o conceito de ganho de capital, ou se do ativo mobilizado, nós estaríamos falando da tributação de 5,93% sobre o valor da operação. E vejam, aqui eu não estou querendo dizer que um é melhor ou o outro é melhor. Vocês percebem que quando a gente vai tributar 34% sobre a valorização do imóvel, mesmo assim pode ser muito vantajoso? Imagine que esse imóvel foi adquirido e vendido pelo mesmo valor. Então perceba que se você for tributar 34% sobre ganho de capital e o ganho de capital é muito próximo a zero, 34% ainda é muito melhor do que 5,93% sobre o valor da venda. Então veja, não existe receita de bolo. Nós precisamos sempre analisar qual é o caso concreto. Portanto, respondendo ao nosso questionamento, você pode vender sim um imóvel que conste dentro da holding patrimonial. Você deve entender que existe uma tributação diferenciada para ativo imobilizado e para ativo mobilizado.
E, por fim, é necessário que você observe e respeite a solução de consulta número 7 de 2021 e também a solução de consulta número 251 de 2018. Havendo respeito a essas soluções de consulta e aos demais requisitos anteriormente relacionados, você poderá livremente vender o seu imóvel e recolher a tributação incidente em cada caso. Tudo bem? Portanto, fica aí esse conteúdo meramente informativo para que você possa melhor gerir a sua atividade de planejamento patrimonial e sucessório. Forte abraço e até os próximos vídeos.